Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal. Sabe aquela frase, não julgues para que não sejais julgados, lá de Mateus 7? Sim, sim, super conhecida, né? Muito. Mas assim, parece que vira e mexe alguém puxa essa frase, tipo, pra encerrar qualquer conversa sobre o erro de outra pessoa, sabe? Como se fosse proibido ter qualquer tipo de opinião ou avaliação. É verdade. Às vezes usada de um jeito meio simplista, talvez. Exato. Então, a ideia hoje é a gente mergulhar um pouco nisso. O que será que Jesus quis dizer mesmo com essas palavras lá no Sermão da Montanha? Qual a diferença entre esse julgar que ele condena e, sei lá, um discernimento necessário? Ótima questão. E para começar a entender, é legal olhar a palavra original em grego, que é crino. Crino. O que ela significa exatamente? Então, crino tem uma certa flexibilidade. Ela pode sim significar discernir, avaliar, sabe? Como quando a gente precisa tomar uma decisão, analisar uma situação. Certo. Mas ela também carrega o peso de condenar, de dar uma sentença final sobre alguém. E pelo contexto todo do Sermão da Montanha, parece que Jesus está focando mais nessa segunda parte. Ah, entendi. O problema não é avaliar, mas condenar. Exatamente. É evitar aquele julgamento que vem carregado de desprezo, de superioridade, que meio que cancela a pessoa. Tanto que, logo depois, no mesmo capítulo, Jesus ensina a gente a reconhecer os falsos profetas pelos frutos deles. Verdade. Tem essa parte. Ou seja, algum tipo de avaliação, de discernimento, é necessário, né? A questão não é se a gente avalia, mas como e por que a gente faz isso. Qual a nossa atitude interior? Faz todo sentido. Então não é pra gente ser ingênuo e fechar os olhos pra tudo, mas pra cuidar do nosso coração quando a gente olha pra alguma situação ou pra alguém. Isso. Cuidar da motivação, da humildade. E tem algum exemplo prático disso nas histórias de Jesus? Alguma situação onde isso ficou bem claro? Ah, tem uma história fantástica para ilustrar isso. Tá lá em Lucas, capítulo 7. Aquela cena que acontece na casa de um fariseu chamado Simão. Ah, lembro dessa. Jesus está jantando lá, né? Isso. E no meio do jantar, entra uma mulher. O texto diz que ela era conhecida na cidade como pecadora. Provavelmente uma reputação bem ruim, né? Sim, o pessoal devia comentar. Com certeza. E ela faz algo, assim, bem chocante para a cultura da época. Ela vai direto onde Jesus está reclinado à mesa, começa a chorar e as lágrimas dela molham os pés de Jesus. Nossa. E ela não para aí. Ela solta os cabelos, o que já era algo que uma mulher respeitável não faria em público, e usa os próprios cabelos para enxugar os pés dele. E ainda beija os pés dele repetidamente e derrama um perfume caro, um nardo puro, que valia muito dinheiro. Uau. Uma atitude de muita entrega, de muita emoção. E muito pública também. Exatamente. Extravagante, E intensa. aí entra o Simão, o dono da casa, o fariseu, e ele vê tudo aquilo. E o que ele faz? Ele expulsa a mulher. Não, pior talvez. Ele não fala nada para fora, mas o texto diz o que ele pensa, algo como: se esse homem fosse mesmo um profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, uma pecadora. Ah, o julgamento foi interno. Silencioso, mas pesado. Pesadíssimo. Ele julgou Jesus por permitir aquilo e julgou a mulher pela reputação dela, pela aparência, pelo passado. Ele já condenou ela na mente dele, sabe? Colocou ela numa caixinha, pecadora impura. Não viu o ato de arrependimento, de amor ali. E Jesus, ele percebeu o que Simão estava pensando. Com certeza, Jesus sabia. E a forma como ele responde é genial. Ele não expõe o Simão na frente de todo mundo de cara, tipo, ei, você está julgando? Não. O que ele faz então? Ele vira para o Simão e fala, Simão, tem uma coisa para te dizer. Aí ele conta uma parábola bem curtinha. Tinha um credor e dois devedores. Um devia uma quantia enorme, tipo 10 vezes mais que o outro, nenhum dos dois tinha como pagar. E o credor perdoou a dívida dos dois. Certo. Aí Jesus pergunta para o Simão, qual desses dois devedores vai amar mais o credor? E o Simão responde o óbvio, né? Aquele que teve a dívida maior perdoada. Exato. Simão responde, suponho que aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus dá o cheque-mate. Ele diz, você julgou corretamente. E então ele vira o espelho para o Simão. Como assim? Ele compara a atitude do Simão com a da mulher. Diz, tá vendo esta mulher, Simão?
Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, que era o básico da hospitalidade. Mas ela, com as lágrimas dela, lavou meus pés e enxugou com os cabelos. Nossa, que contraste! Continua. Você não me saudou com um beijo, mas ela, desde que entrou, não para de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo comum, mas ela derramou um perfume caríssimo nos meus pés. Ele está mostrando que a mulher, a pecadora, demonstrou muito mais honra e amor por Jesus do que o próprio Simão, o religioso anfitrião. Isso, exatamente. E aí vem a conclusão de Jesus. Por isso eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Uau! Então Jesus usou o próprio julgamento do Simão, que tipo de mulher, para mostrar a falta de amor e a cegueira do próprio Simão para sua necessidade de perdão. Perfeito, esse é o ponto. Jesus expôs que o problema maior ali não era o pecado visível da mulher, que ela mesma reconhecia e buscava perdão, mas a dureza de coração, a falta de amor, a arrogância espiritual do Simão, que se achava justo e não percebia a própria condição. Esse é o tipo de julgamento que Jesus critica em Mateus 7. O julgamento que vem da presunção, sem misericórdia, sem reconhecer que a gente também depende totalmente da graça de Deus. Simão estava mais preocupado com o rótulo da mulher do que com a própria falta de hospitalidade e amor. Isso muda tudo. Muda a forma como a gente olha para essa questão do julgamento. Não é só sobre o que a pessoa fez, mas sobre de onde vem a nossa avaliação. Qual a nossa postura? Exatamente, a nossa postura interior. Então tá. Se a gente percebe algo que parece errado na vida de alguém, como Jesus ensina que a gente deve abordar isso? Porque ele não disse para fingir que não viu, né? Ele falou dos falsos profetas. Não diz para fingir. E ele dá a instrução logo em seguida, em Mateus 7 mesmo, depois do não julgueis, é aquela metáfora famosa do olho. Ah, do cisco e da trave. Essa é clássica também. Essa mesma. Jesus pergunta, por que você fica reparando no cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe a viga, uma trave de madeira enorme, que está no seu próprio olho? É uma imagem bem gráfica, né? Um cisco incomoda, mas uma trave no olho cega. Exatamente. E a ordem que Jesus dá é crucial. Ele não diz, não ajude seu irmão a tirar o cisco. Ele diz, hipócrita, tira primeiro a viga do seu próprio olho. Primeiro a gente. Primeiro o autoexame. Primeiro olhar para dentro com honestidade brutal, sabe? Reconhecer as nossas próprias falhas, os nossos pecados escondidos, a nossa própria necessidade desesperada do perdão de Deus, com humildade. Como a mulher lá na casa do Simão faz. E só depois disso, E só depois. Jesus continua, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, quando a gente lida com a nossa própria trave, com a nossa própria sujeira, a nossa visão fica mais clara, a gente perde a arrogância de juiz. A gente aborda o outro com mais compaixão, sabendo que a gente também erra feio. Exatamente. A humildade que vem de reconhecer a própria necessidade de graça nos impede de condenar o outro. Nos torna mais aptos a ajudar de verdade, não a esmagar. A motivação muda. Isso é muito forte. Tira completamente aquela pose de sou melhor que você, né? Obriga a gente a um processo interno antes de qualquer coisa externa. É um processo fundamental. E falando nesse processo interno, nessa reflexão toda, a gente queria muito ouvir o que o pessoal que está assistindo pensa sobre isso. Como é que essa passagem, essa ideia de julgamento versus discernimento, de tirar a trave primeiro, ressoa no dia a dia de vocês? Deixa um comentário aqui embaixo, conta pra gente a sua experiência, a sua dúvida, a sua reflexão. Isso, a gente adora ler e aprender com os comentários. E claro, se essa conversa está fazendo sentido, se está te ajudando a pensar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal para a gente continuar essas explorações juntos, tá bom? Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Com certeza. E essa questão da motivação, de tirar a trave primeiro, tem tudo a ver com o porquê de a gente querer apontar algo no outro. Como assim? Qual a intenção real? É ajudar a pessoa a se levantar? É buscar a restauração dela, do relacionamento, com amor de verdade, aquele amor paciente, bondoso, que não se irrita fácil, que Paulo descreve lá em Coríntios 13? Faz sentido. Ou a motivação é outra. É para se sentir superior, para fofocar, para diminuir o outro e se sentir melhor consigo mesmo, para condenar e pronto. Olhando assim, o julgamento condenatório parece quase, sei lá, uma tentativa de brincar de Deus, né?
Exatamente. É como se a gente se achasse no direito de olhar o coração da pessoa, de saber as intenções mais profundas, as motivações escondidas. Mas esse é um papel que só cabe a Deus, né? Sim, a Bíblia deixa isso claro. A gente tem uma longa história, desde lá de Gênesis, de tentar usurpar esse lugar de Deus, de querer definir o bem e o mal por conta própria, de julgar como se fôssemos o padrão final. Isso nunca acaba bem. Nós somos limitados, nossa visão é parcial, a gente não tem essa capacidade de julgar o coração. Entendi. Então, resumindo, esse não julgues é um freio poderoso contra essa nossa tendência de nos colocarmos no lugar de Deus, de condenarmos os outros a partir da nossa perspectiva limitada e muitas vezes hipócrita. Perfeitamente colocado. E tem mais uma conexão interessante que Jesus faz ali mesmo em Mateus 7, logo depois de falar do cisco e da trave. Qual? A regra de ouro. Ah, tudo que vocês desejam que os outros lhes façam, façam também a eles. Mateus 7,12, né? Essa mesma. Parece que Jesus coloca essa regra como um guia prático para tudo que ele acabou de ensinar, inclusive sobre o julgamento. Como que a regra de ouro se aplica a essa questão do julgamento? Pensa bem, se a gente aplicar essa regra ao modo como lidamos com os erros dos outros, muda tudo, né? A pergunta passa a ser: quando eu erro, quando eu falho, quando eu estou naquela posição vulnerável, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que alguém me abordasse? Nossa, boa pergunta. Acho que com honestidade, sim, mas com compaixão, com gentileza, com alguém que não me definisse pelo meu erro, mas que me oferecesse um caminho para consertar, que acreditasse na minha mudança. Exato. Talvez com justiça, mas uma justiça temperada com misericórdia. Com alguém que buscasse me restaurar, não me destruir. Com amor, com respeito pela minha dignidade, mesmo no erro. Então, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado nesse momento de falha, isso modera completamente a nossa resposta, né? Tira o ímpeto de só acusar. Modera e direciona. Direciona para uma abordagem que busca a cura, a reconciliação, o crescimento mútuo. No fundo, é uma expressão prática do grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou tratá-lo mesmo quando ele erra, da forma como eu gostaria de ser tratado. Que incrível essa conexão. Então, para a gente ir fechando nossa conversa de hoje, Jesus não está proibindo todo tipo de avaliação ou discernimento. Isso é necessário para a vida. O que ele condena é o julgamento que vem da hipocrisia, da arrogância, do desprezo. Aquele que aponta o cisco no olho do outro sem nem notar a trave no próprio. Exatamente. Ele nos chama para um caminho diferente. Começar pela humildade, pelo autoexame sincero, reconhecendo nossa própria necessidade da graça de Deus. E a partir daí, se formos intervir na vida de alguém, que seja com o objetivo de curar, de restaurar, movidos pelo amor. É tratar o outro com a dignidade e o respeito que a gente espera receber, né? Especialmente nos momentos difíceis. Isso. Buscando a restauração da pessoa e do relacionamento, não apenas apontar o erro pelo erro. É uma abordagem que reflete o coração de Deus, que é cheio de graça e misericórdia. Fica então uma reflexão final para todo mundo que nos acompanhou, talvez um desafio prático. Como seria se nas nossas interações diárias, antes de formar uma opinião rápida sobre alguém, antes de fazer uma crítica, antes de compartilhar aquela fofoca, a gente parasse por um instante e se perguntasse honestamente: eu estou tratando essa pessoa ou pensando sobre ela da maneira como eu gostaria de ser tratada se estivesse exatamente no lugar dela, com as lutas dela, com a história dela? Uma pergunta poderosa. Talvez só essa pausa, essa pergunta silenciosa, já possa mudar muita coisa na forma como a gente se relaciona e constrói comunidade, né? Fica aí pra gente pensar. Com certeza. É um bom exercício para levar para a vida. Muito obrigada pela conversa de hoje, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom aprofundar nesses ensinos. E obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Não esqueçam de interagir nos comentários, curtir, se inscrever e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal!